temos a honra de receber a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, o diretor Cássio Roberto Leonel Peterca, doutor Cássio, também da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, Wallace dos Santos, da Gerência de Acesso e Qualidade em Atenção Primária à Saúde, Cláudia Feres, da Gerência de Planejamento, Monitoramento e Avaliação, Janaína de Oliveira, da Gerência de Serviço de Atenção Primária, Gisele Sodré de Souza Santos, também o médico no Centro de Detenção Provisória do Complexo Prisional da Papuda, o CDP, Dr. Guilherme de Oliveira Silva, e ainda do Programa de Treinamento em Epidemiologia aplicada aos serviços do Sistema Único de Saúde, do Dr. Fernando Augusto Gouveia Reis, né, representando o Ministério da Saúde. E, como moderadora, teremos a representante da Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, Márcia Vieira. Muito boa tarde a todos, um prazer, em nome da doutora Adriana Pederneiras, desejo uma excelente webconferência, uma excelente mesa redonda, né? Um assunto tão importante, tão peculiar para o momento que vivenciamos, e nesse momento eu gostaria de passar a palavra à Márcia Vieira. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos presentes. Essa mesa redonda tem a finalidade da gente colocar para o público, né, a ação exitosa que foi feita dentro do Complexo da Papuda em relação ao controle do Covid, né, que foi uma ação de grande êxito, de grande controle e uma ação de vigilância. Então, a gente vai começar agora conversando com a Janaína, GPMA, né, ela é gerente da região leste, ela está vinculada à diretoria da atenção primária, ela vai mostrar um pouquinho para a gente da estrutura do Complexo da Papuda. Janaína. Boa tarde a todas, né? Obrigada, Márcia, em nome da Vigilância, pelo convite, né? A gente aqui dentro da diretoria enxergou isso como um desafio profissional muito intenso, em que então a gente estava lidando com um agravo, uma doença. Oi, Janaína, eu acho que seu áudio deu uma pequena travada. Enquanto você vê esse pequeno detalhe, eu vou convidar, então, o Fernando, que está aí na sala com você, a Cláudia e o Wallace, né? Eu acho que deu um pequeno defeito aí na sua conexão. Ou o Wallace vai tentar por outro canal. Então, deixa eu esperar aqui só um pouquinho, ele está entrando. Wallace. Bom, a gente está com esse pequeno detalhe aí do áudio, então eu vou passar um pouquinho a palavra para o Fernando. Fernando, ele é da EBSUS, né? Ele está dentro, o EBSUS, ele vai falar um pouquinho. Fernando Augusto Gouveia Reis. Fernando, por favor, enquanto o pessoal lá da Leste tenta resolver o problema do áudio. Tá certo, Márcia. Obrigado. Primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde aos colegas dessa mesa redonda e a todo mundo que esteja nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho do EBSUS em colaboração com as equipes de saúde locais da Papuda na investigação do surto de Covid que ocorreu ali dentro. Só para confirmar, vocês conseguem visualizar a apresentação, certo? Que eu acabei de compartilhar. Oi, você pode me confirmar? Tá. Sim. Ok, Fernando. Beleza.
Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho durante a investigação do surto de Covid-19 ali no Complexo Penitenciário da Papuda. Primeiramente, uma breve introdução do que é o EPSUS e o que nós fazemos, né? O EPSUS é o Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde, e o objetivo principal desse programa é de capacitar os profissionais de saúde de diversas áreas em epidemiologia de campo para fortalecer a capacidade de vigilância e resposta às emergências em saúde pública nas 3 esferas do governo, tanto a nível municipal, estadual quanto federal. E nós fazemos isso por meio da atuação em atividades de vigilância em saúde e também resposta às emergências em saúde pública em atividade em todo o Brasil. E uma dessas atividades, ou das missões que nós participamos esse ano, foi justamente uma atuação ali no Complexo Prisional da Papuda, entre maio e julho de 2020, dando suporte à equipe de saúde local na investigação do surto de Covid-19, para que nós conseguíssemos propor algumas recomendações para o manejo e controle dos casos que ocorreram ali dentro. E como que isso foi feito? Os trabalhos realizados, eles se destacaram basicamente em 3 grandes braços, por assim dizer. O primeiro deles foi o que a gente chama de um estudo descritivo, que consistiu na caracterização do surto em tempo, pessoa e lugar, como nós chamamos, para que nós pudéssemos ajudar a equipe local no manejo dos casos de Covid ali dentro. Primeiramente, nós precisávamos entender quem que estava sendo infectado com Covid, onde que essas pessoas estavam ali dentro do complexo penitenciário e quando essas infecções estavam ocorrendo. E o mapeamento das cadeias de transmissão, que é justamente como que o vírus estava se espalhando, né, ali dentro do complexo da Papuda. Um outro trabalho realizado foi um estudo de conhecimentos, atitudes e práticas, chamado CAP, entre os policiais penais ali dentro do complexo, e esse estudo ele consistiu na aplicação de questionários para avaliar a prevalência de conhecimentos, atitudes e práticas sobre a Covid-19 dentre esses profissionais. Isso com o intuito de subsidiar estratégias de intervenção que poderiam, então, promover a adoção de práticas que diminuam o risco de infecção pelo vírus, justamente nesses profissionais. E, por fim, nós realizamos um inquérito sorológico ali no Complexo da Papuda, por meio da utilização de testes rápidos, justamente para conseguir estimar a real proporção dos internos que já tiveram contato com o vírus ali dentro. Eu vou falar um pouquinho sobre esse inquérito agora, de uma forma bem breve, mas só para contextualizar o que sucedeu, o que levou à realização desse inquérito. Aqui a gente tem, nesse gráfico, a curva epidêmica com a distribuição dos casos da Covid-19 confirmados segundo data do início dos sintomas dos pacientes. Então, a gente pode observar que o pico dos casos dentro da Papuda aconteceu principalmente no final de abril e início de maio. Acontece que, nesse mesmo tempo, foi quando a expansão da epidemia fora do presídio, ao redor do Brasil, levou a uma certa sobrecarga no sistema laboratorial e coincidiu com a disponibilização ou a chegada dos testes rápidos para as equipes de saúde. E esses testes rápidos passaram a ser mais utilizados e eles possibilitaram a realização de testagem em massa, indicando, e esses testes em massa, a gente pode ver os casos confirmados em cinza aqui no gráfico. Então, a partir de maio, apesar de nós termos uma diminuição dos sintomáticos ou dos testes realizados por PCR, a equipe de saúde local, ela conseguiu fazer testagens em massa, onde foi visto ali que possivelmente a extensão ou a proporção de internos que tiveram contato com o vírus era maior do que, de fato, a observada no dia a dia, porque muitos desses internos eles tinham sintomas bem leves e não chegavam
ter um atendimento. Só que, por meio dessas testagens, eles passaram a ser observados. Isso levou à hipótese de que a proporção dos internos que tiveram contato com o vírus era maior do que a que nós estávamos observando no sistema de saúde, e para confirmar ou verificar se isso de fato estava acontecendo, nós realizamos um inquérito sorológico, que é o que nós chamamos de estudo de segmento seccional. Isso é um estudo realizado em 2 etapas, onde nós temos aqui, a primeira dela foi realizada entre 17 de junho a 1º de julho, e a segunda etapa entre 8 a 22 de julho. Esse estudo foi feito ali no complexo prisional da Papuda, com os internos alocados nas 4 unidades prisionais durante o período do estudo. Como que isso foi feito, então? Nós fizemos o que nós chamamos de amostragem estratificada aleatória. O que significa isso? Nós selecionamos 485 internos, distribuídos proporcionalmente em todas as unidades prisionais dentro da Papuda. Eu acho que essa estrutura vai ficar mais clara quando a Janaína explicar como a Papuda é desenhada, mas foi uma divisão proporcional e por isso que a gente chama de amostragem estratificada, e esses internos, eles foram sorteados de uma forma aleatória para participar do estudo, de modo que esses 485 seriam representativos da população do presídio como um todo. Aqueles que aceitaram participar do estudo, eles foram entrevistados e foram realizados teste rápido com esses internos para verificação de anticorpos contra o novo coronavírus. E aqueles com resultado negativo, eles foram novamente testados 21 dias depois para verificação de se eles haviam desenvolvido ali anticorpos nessa segunda etapa. Então, aqui eu vou resumir um pouco os resultados que nós encontramos, mas aproximadamente 62% dos internos ali do complexo prisional da Papuda, eles possuíam anticorpos para o novo coronavírus, significando que eles já tiveram contato com o vírus, isso no final de julho. A média de novas infecções em 21 dias foi de 10%, o que quer dizer que em 3 semanas, aproximadamente 10% dos internos que eram negativos num primeiro momento apresentaram anticorpos para o novo coronavírus, significando que eles tiveram contato com o vírus nesse tempo. Acontece que a maior parte dessas novas infecções, elas ocorreram em internos assintomáticos, ou seja, o sistema de saúde, de fato, não iria captar esses casos, porque a infecção, a circulação do vírus, ela estava, apesar dela estar acontecendo de uma maneira significativa, ela estava se dando de uma forma assintomática entre os internos. E isso significa, em resumo, que o número estimado dos internos com anticorpos era aproximadamente 5 vezes maior do que o número dos casos captados pelas equipes de saúde. E quando a gente coloca isso em perspectiva com os poucos estudos que já existem no Brasil e no mundo sobre a prevalência de Covid, sobretudo no sistema prisional, a gente tem aqui, primeiro, um estudo de soroprevalência do novo coronavírus no Brasil como um todo. Uma parte, ou a terceira etapa desse estudo, ela foi realizada concomitante à nossa atuação na Papuda, aqui no período do fim de junho, e o que os pesquisadores observaram foi que o número de pessoas, aqui a população do Brasil mesmo, com anticorpos estimado pela pesquisa, era entre 6 e 7 vezes maior do que o número de casos notificados pelas equipes de saúde. E quando nós vamos buscar o que existe na literatura sobre o sistema penitenciário e Covid, até agora só existe um estudo publicado, similar ao nosso, feito nos Estados Unidos, em 16 complexos penitenciários diferentes, onde eles também utilizaram testes rápidos para avaliar ali a prevalência de anticorpos na população, e nesses presídios ela variou entre 0 a quase 90%, mostrando que, uma vez dentro das unidades penitenciárias, o vírus de fato se espalha muito fácil. E a média observada nesse estudo eles encontraram 12 vezes mais casos do que os identificados pelas unidades de saúde locais, que é, de certa forma, similar ao que nós observamos e até maior.
E os desafios no sistema prisional, eles discutem a superlotação e a limitada capacidade de isolamento e quarentena, que é justamente os desafios que nós encontramos na Papuda também, e que eu acho que vai ser melhor comentado nas outras apresentações. Mas, tendo isso em perspectiva, em última instância, apesar do alto índice apesar das infecções que aconteceram ali dentro, o que o sistema de saúde objetiva e procura é evitar casos graves e a morte desses internos. E quando a gente pega os resultados da Papuda, a letalidade por Covid-19 ali dentro, ou seja, dos casos confirmados, quantos que vieram a óbito, isso dá uma proporção de 0,2%. E quando comparado ao Brasil, fora do sistema prisional, o Brasil como um todo, a letalidade no Brasil é de 3%. Ou seja, na Papuda, a letalidade foi 15 vezes menor do que no Brasil, apesar de todos os desafios inerentes à superlotação, a dificuldade de isolamento e os trabalhos com essa população de fato vulnerável. E isso se deve muito ao acompanhamento periódico das equipes de saúde. Eu acho que eles vão explicar um pouco melhor como que isso foi realizado, mas, de qualquer forma, nós, na época, ao término do estudo, fizemos algumas recomendações para o grupo, e que elas podem, porventura, ser úteis também para quem esteja nos assistindo, que trabalha em sistema penitenciário em outras unidades ou em outros lugares do Brasil. Isso inclui a ampliação da vigilância do início dos sintomas nos internos recém-chegados ao complexo, porque a gente sabe que um presídio, apesar de ser um sistema, de certa forma, fechado, ele está constantemente recebendo novos internos, e esses internos eles devem ser monitorados para evitar que eles introduzam novas infecções, ou sejam, novas fontes de infecções para o presídio, sobretudo com a aplicação do teste molecular para o diagnóstico, que é uma ferramenta mais oportuna. Além disso, nós recomendamos a realização de busca ativa diária de internos sintomáticos, manter o monitoramento periódico de internos de grupo de risco, e isso já estava sendo feito pelas unidades de saúde locais, sobretudo com os idosos, mas também com aqueles portadores de outras comorbidades, e a ampliação da testagem diagnóstica para sintomáticos em todas as outras unidades. Então, essas são algumas das recomendações que nós fizemos e que provavelmente pessoas ou profissionais de saúde que trabalham em outros contextos também podem utilizá-las ou ter isso em mente em cada um dos seus ambientes profissionais para minimizar tanto a contaminação quanto a barreira mesmo da expansão do vírus. Então, eu encerro aqui essa breve apresentação e fico aberto a perguntas ao final das discussões, e eu agradeço bastante. Obrigada, Fernando. Foi muito elucidativa aí a sua explicação. E agora eu volto a chamar a Janaína de Oliveira. Ela é GPMA, né? Ela é gerente de mapeamento de processos lá da atenção primária. E aí ela vai mostrar para a gente um pouco da estrutura do complexo da Papuda. Janaína, está por aí? Estamos aqui, Márcia. Boa tarde a todos e a todas, né? Obrigada pelo convite, Márcia. A gente aqui dentro da diretoria identifica esse espaço como uma importância muito grande, né? Para a gente foi um desafio profissional e está sendo ainda, muito intenso. A gente está diante de uma doença, e aí isso no início do ano, de uma doença que a gente tinha uma dificuldade para o entendimento ainda de como essa doença se comportava, e um desafio de cuidar das pessoas do sistema prisional que estão numa situação singular. Então, a gente, dentro da diretoria, pensou em estratégias, né, e a partir dessas estratégias, a gente tomou algumas ações que
resultaram um pouquinho desses números que o Fernando acabou apresentando para vocês. A gente criou uma linha de raciocínio, que primeiro a gente foi para conhecer o serviço, né, além dos muros aqui dentro da diretoria, e a partir desse conhecimento a gente tentou entender aquela situação e assim tomar algumas ações, né? Então, a gente vai começar apresentando para vocês a estrutura organizacional, né? A gente pode passar para o slide. Então, no Complexo da Papuda, a gente tem 4 presídios. Esses 4 presídios hoje, a gente está com uma população de cerca de 14 mil pessoas. Isso variou durante a pandemia, por algumas mudanças de penas, enfim, mas gerou em torno desse número populacional. Para o cuidado dessas 14 mil pessoas, a gente tem hoje 4 unidades básicas de saúde, sendo que cada unidade básica de saúde é composta por 2 equipes de saúde prisional. Então, essa estrutura de serviço de saúde já está montada há um certo tempo e a gente adaptou para a nova situação de pandemia, né? A gente também fortalece e ressalva que 100% do serviço de saúde dentro do complexo hoje, eles são vinculados à atenção primária, salvo as emergências e urgências, que a gente tem o apoio da rede de urgência e emergência, basicamente figurada na rede do SAMU, né? Então, a gente tinha essa estrutura e, a partir disso, a gente tinha alguns desafios que a Cláudia vai falar para vocês agora. Bom, boa tarde a todo mundo. E eu vou apresentar, então, os desafios que a gente tinha nesse momento, no começo, né, da nossa jornada dentro da Papuda. Nosso primeiro desafio, talvez o maior dele, mais assustador, é a alta transmissibilidade do vírus, né, dentro de um universo onde nós tínhamos uma superpopulação. As celas muito cheias, né, celas que são feitas para 8 presos, chegam a ter 28 internos dentro de uma cela. Os cuidados de higiene, seja dentro da cela, ou seja nos pátios, onde tinham as visitas, onde os presos tomavam sol, a higiene era muito precária, realmente, né? A questão da alimentação dos presos, tem algumas empresas que têm contrato, que elas fornecem a alimentação que chegava até os presos. Outro desafio do acesso é que, como são 4 presídios, como a Janaína já nos apresentou, esses presídios, eles têm funcionalidade completamente específica, né? Cada um tem um jeito próprio de trabalhar, cada um tem um tipo não queria usar a palavra funcionamento de novo, mas cada um tem uma forma de fazer os processos de trabalho acontecer. Presídios entre essas 4 unidades de saúde, né? Oi? Voltando, gente. Da dificuldade entre os processos de trabalho muito específicos e distintos entre os 4 presídios. Claramente um déficit de recursos humanos, as equipes de saúde estavam reduzidas, assim como o expediente das equipes de segurança. Uma outra coisa que a gente tinha como desafio era fazer com que as equipes de policiais penais e servidores funcionassem como uma única equipe nesse momento da pandemia. E, por fim, o último desafio é que as visitas haviam sido suspensas e isso causa, dentro da população, né, prisional,
um certo nível de Acho que a conexão novamente caiu. O Wallace e a equipe da Leste, infelizmente, acho que a conexão deles está bem instável. Enquanto eles vão reconectando, quero chamar, então, o Guilherme de Oliveira Silva, ele é médico do Centro de Detenção Provisório do Complexo da Papuda. Enquanto o pessoal vai reconectando, Guilherme, por favor, vai passando para a gente o seu relato de experiência. Tá certo, Márcia, boa tarde. Boa tarde aos colegas que também estão na mesa. Eu sou médico ali no Centro de Detenção Provisória. Comecei recente, foi até um desafio muito grande para a gente em relação a isso. Eu já sou médico de família há um tempo, mas ainda não tinha trabalhado com o sistema prisional. E recebi esse convite, esse desafio com muita vontade aí da Janaína de estar trabalhando ali no CDP, né? E foi um momento bem especial, porque eu comecei no dia 13 de abril, e como a gente pôde ver no gráfico do Fernando, começou ali em março, então estava bem no início mesmo das infecções e da cadeia de transmissão da síndrome, né, do coronavírus. Então, a gente tinha um desafio enorme pela frente sobre o que fazer, como fazer, quais estratégias tomar. Porque, por se tratar de uma síndrome nova, a gente não tinha um tratamento específico. A gente não tinha o conhecimento que hoje, 5 meses após, a gente tem. Então, a gente não conhecia ainda muito bem sobre a transmissão em pacientes levemente sintomáticos ou assintomáticos. Então, ainda era tudo muito novo. Então, como fazer? O que fazer? Quais ações? Primeiro, a gente se dividiu a equipe em uma equipe estratégica e uma equipe de assistência. A equipe estratégica ela fazia um trabalho bem semelhante a que o Dr. Fernando fez, que ela mapeava quais celas a gente estava tendo o caso de Covid, ela dizia qual bloco que estava acontecendo, quando e como, quando chegou. Isso era bem interessante, porque essa equipe ela é responsável pela notificação e por desenhar esse quadro para a equipe de assistência que ficava apenas em relação ao tratamento e à busca ativa de pacientes sintomáticos, que foi uma tônica muito forte para a gente, essa busca ativa de internos que pudessem estar apresentando algum sintoma. Essa busca ativa, a gente contou muito com a ajuda da equipe de segurança. A gente teve um trabalho bem forte de educação em saúde com a equipe de segurança, explicando, elucidando em relação a sintomas, ao que é um caso suspeito, a como agir em relação ao caso suspeito. Então, isso ajudou bastante a gente estar identificando novos casos. Antes mesmo da OMS até declarar como uma pandemia assim, do coronavírus, algumas ações já tinham sido tomadas ali no complexo prisional. Ações essas foram a suspensão de visitas, né? Elas aconteceram ali no iniciozinho do mês de março. Foi destinado um bloco específico a alguns pacientes que eram considerados o grupo de risco, né? Então, principalmente idosos, diabéticos, hipertensos, eles ficaram em um bloco distinto, um bloco 5 ali no CDP, onde a gente podia prestar uma assistência mais personalizada e mais próxima desses internos. E aí a gente podia monitorar melhor caso tivesse algum caso suspeito ou confirmado da doença ali. Então, isso foi ação assim, excelente e muito boa. Dentro desse contexto todo, a nossa preocupação em relação à doença era justamente a gente não conhecia ainda a letalidade. A gente sabia que tinha um risco muito grande, a gente entendia aquela população do complexo prisional como uma população vulnerável. Então, como vai se comportar o vírus dentro da cadeia? Será que o grupo de risco que a gente vê do lado de fora ele é o mesmo daqui da cadeia? Então, a gente tinha essas dúvidas e essa inquietude.
E então a gente, em vez de fazer alguns tratamentos precoces, como era um pouco difundido, a gente buscou fazer uma assistência precoce. Como assim? A gente não tem um tratamento específico, mas a gente pode monitorar essas pessoas mais de perto. Então, dentro da nossa equipe de assistência, a gente separou em equipes que todo dia visitava os internos de casos confirmados ou os internos que estavam em isolamento para saber como é que esse interno está. Será que ele está tendo uma saturação baixa? Será que ele está tendo algum sintoma grave, algum sinal de alerta? Então, essa assistência precoce e continuada fez uma diferença muito grande no nosso resultado final, no nosso desfecho. Que, para a gente, o nosso desfecho positivo é a não morte, né? Então, quando a gente vê uma letalidade 15 vezes menor do que a média nacional, a gente fica muito orgulhoso e feliz com esse resultado, porque significou que as ações tomadas elas foram realmente efetivas. Eu comentei um pouco do isolamento, mas como é que a gente fazia esse isolamento? No início, chegava um interno do complexo prisional. Aquele interno ele não ia para a massa carcerária. Aquele interno ele ia para um bloco específico, né? Antes mesmo de ser criado um bloco de agora, que logo vamos falar, era um bloco ali no bloco 2, no CDP. Ele ficava ali na ala A. Ali aquele interno ficava isolado, ele ficava em isolamento, a gente ficava monitorando se ia apresentar algum sintoma. A gente não tinha uma distribuição de teste rápido no início, então a maioria dos testes que a gente fez lá no início foi RT-PCR. Né? Então a gente tinha uma acurácia para uma atividade da doença muito boa, para saber se a doença estava ativa naquele momento, era muito interessante. Então aquele interno ele ficava ali no bloco isolado dos demais internos e recebia toda essa assistência, esse monitoramento. Após passados 7 dias, a gente fazia uma nova avaliação, né? Via se tinha indicação ou não de coletar algum RT-PCR em algum interno. Os internos que tinham indicação a gente coletava, nos que não tinha a gente separava ainda para permanecer mais 7 dias. A gente completava uma quarentena de 14 dias. Né? Até que não apresentou nenhum sintoma, não teve nenhuma evidência de doença ou adoecimento, a gente liberava para a massa carcerária. Isso foi uma ação muito interessante e que também apresentou bastante resultado. Posteriormente, foi criado, né, teve a inauguração ali do novo CDP, o CDP-2, que tem conta ali com os blocos 15 e 16, eles são destinados para esse isolamento assim que entra, no caso, o bloco 15, e o bloco 16, que ele está destinado para os pacientes sintomáticos. Então, aqueles que apresentam sintomas ou que apresentam doença confirmada, eles têm toda a assistência dele ali no bloco 16, no novo CDP. Então, essas ações, né, como eu disse, de assistência precoce, ela fez toda a diferença. Então, esse foi um trabalho que a gente foi tateando, né, a gente foi fazendo enquanto acontecia, porque a gente não tinha uma referência, a gente não tinha uma experiência anterior para poder falar, para poder seguir. Então, fez muita diferença esse acompanhamento. Então, a minha fala era breve, assim, né, em relação a isso. Espero que tenha ficado claro. E se tem alguma dúvida, principalmente em relação ao tratamento, quando eu falo que a gente não fez um tratamento específico, eu falo assim, a gente, sintomático, a gente tratava o sintoma. Então, se o paciente tinha uma febre, a gente tirava a febre daquele paciente. O paciente estava com alguma coriza, a gente tirava a coriza daquele paciente. Então, estava com alguma dor, a gente tirava aquela dor. Então, era essa a nossa intenção. Né? Nunca foi passar nenhum tratamento que não tivesse uma comprovação de fato, embora o momento permitisse algumas ações experimentais, a gente optou por não fazer e seguir mais um tratamento dos sintomas que pudessem apresentar. No bloco 5, especificamente, Fernando ele trouxe uma coisa bem interessante, que o bloco 5 a gente fazia visitas diárias, né? Todos os dias, pela manhã, o primeiro horário a gente destinava ao bloco 5, que é o que eu tinha comentado dos idosos
e os pacientes hipertensos e diabéticos. Então, todos os dias pela manhã a gente visitava aqueles pacientes, aqueles internos, e foi interessante quando a gente teve o nosso primeiro caso identificado pela equipe de saúde, né? O paciente ele abriu um quadro de febre, então a gente se assustou, opa, como assim? Como pode estar acontecendo esse quadro aqui, sendo que a gente não teve nenhum anterior? E ele não teve contato com o mundo externo. Como foi isso? E a partir desse momento que a gente começou a entender e a ver o que a literatura já estava começando a apresentar dos casos leves ou assintomáticos serem também transmissíveis, né? Ser também um vetor para a doença. Então, a partir daí surgiu a ideia de fazer uma testagem em massa naquele bloco para a gente ver quem já teve, logo tivemos a disponibilidade dos testes rápidos, então quem já teve contato com a doença, a gente ainda não sabia, porque como estava tendo essa visita diária e os sintomas não tinham aparecido, a única resposta seria os pacientes levemente sintomáticos ou assintomáticos. E posteriormente, com o estudo da equipe do Ministério da Saúde, a gente pode confirmar essa hipótese. Então é isso. Tendo alguma dúvida, alguma coisa, a gente está aí aberto às perguntas. Obrigada, Guilherme. É uma ação muito pontual, né? Fica bem caracterizado a assistência nesse processo. A gente vai voltar agora com a Cláudia, só para ela finalizar a fala dela, e depois a gente repassa para o Wallace, né? O Wallace é o DIRAPS, o Wallace dos Santos, ele é o diretor da assistência primária, né? De atenção primária da região leste. Cláudia, com você. Voltando, né, depois da nossa outra queda. Só lembrando, assim, que esse panorama de desafios foi em cima disso, né, dessa realidade bem, assim, nua e crua, que a gente teve que traçar toda a nossa lógica de funcionamento, seja aqui na gestão, né, da DIRAP, seja lá mesmo na ponta, como o Guilherme já colocou, né? E aí tem um histórico de ações, que é o que o Wallace vai apresentar para vocês agora. Muito obrigada. Dá para ouvir bem. Só vou pedir para passar aí o próximo slide, gente. Vou citar para vocês algumas das ações e contextualizadas com o pessoal que já marcou, que resultou, né? A gente está com um problema e está travando o som novamente da região leste. Então, a gente continua dando continuidade até eles conseguirem. O Wallace conseguiu voltar. O que você acha? Márcia, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Agora estou. Eu acho que vamos seguir sem o vídeo aqui, pode ser que fique mais leve aí para transmitir, tá? E aí, se cair de novo, a gente tenta outra forma de conexão, que é até pelo celular. Então, vou retomar aí, citando as ações que estavam sendo desenvolvidas lá no complexo. Então, desde o começo, as equipes de saúde, elas se engajaram muito com a expectativa, mesmo que a gente estava vendo, e esperava-se que houvesse um grande número de casos graves, né, e de óbitos, inclusive. Então, as equipes discutiram e criaram um fluxo específico para o atendimento dos sintomáticos respiratórios em cada unidade prisional. E nesse fluxo de atendimento já estava preconizado que os casos suspeitos foram devidamente separados. Então, as celas foram congeladas e essas pessoas não tiveram mais contato com a massa carcerária em si. Essa intervenção precoce fez com que a gente tivesse um controle muito grande da situação dentro das unidades prisionais. É importante a gente falar também do comitê. Existe um comitê que foi convocado pelo Tribunal de Justiça, pela Vara de Execuções Penais, é um comitê intersetorial do sistema prisional,
e aí fazia parte desse comitê o Ministério Público, a própria Vara de Execuções Penais, a equipe da administração penitenciária e nós da equipe de saúde. E nós discutimos neste comitê, e foram várias reuniões, todos os problemas que estavam sendo enfrentados dentro do complexo, né? Na verdade, discutia-se todo o sistema, né? Porque não tem só as unidades prisionais dentro do complexo. E a gente tentava, cada um dentro da sua competência, e a gente na saúde, a segurança dentro dela, o Ministério Público e a VEP, traçar estratégias para o enfrentamento da pandemia dentro do complexo, tá? Em seguida, identificamos a necessidade de fazer umas rodas de conversa, estreitar o diálogo com a equipe de segurança, que são parceiros nosso, até porque dentro do complexo é impossível você fazer qualquer ação de saúde dissociada das ações de segurança. Então, fizemos essa roda de conversa tanto para um apoio psicossocial deles, quanto para uma instrução de utilização de EPIs. A gente até brinca que tem uma frase que uma das colegas da segurança diz, que a gente foi treinado para usar armas e os apetrechos todos de segurança. A gente não foi treinado para usar capote. A gente não foi treinado para usar máscara, luva. Então, eles tiveram de aprender isso. Teve esse rompimento paradigmático, né? E depois começaram as testagens dos internos e nos policiais penais, de acordo com os protocolos da Secretaria. A realização do... Oi, Wallace, acho que travou novamente. A gente está com esse probleminha de conexão, né? É um horário que... Vê se você consegue aí entrar pelo seu celular, então. E 1.294 PCRs. Então, foi um número expressivo de testes. E com isso, a gente ainda fazia a notificação e o monitoramento diário de todos os casos, dos casos suspeitos e dos casos confirmados. Quem fazia isso era, in loco, a equipe de saúde de cada unidade prisional, né? Tiveram ainda várias sessões de orientação para os policiais penais, né, em relação ao uso de EPI, como proceder com postos de trabalho, para não haver muita troca, para que a equipe de segurança não transitasse em várias unidades prisionais, fazendo aí um serviço de hora extra, porque isso poderia levar à contaminação, né? Então, teve essa orientação muito grande com eles. Congelamento das células isolados, os confirmados, eu já citei para vocês como foi feita, né? Teve ainda uma intensificação e qualificação da limpeza dos pátios e celas. Os pátios são espaços de uso coletivo. Teve uma parceria da administração penitenciária com as Forças Armadas e fizeram limpezas, digamos que limpezas terminais nesses espaços. E hoje são feitas limpezas a cada utilização desses espaços. Então, a cada vez que um grupo toma um banho de sol, por exemplo, quando esse grupo sai, esse pátio é devidamente higienizado, tá? Para que outro utilize. No início da pandemia, dentro do complexo, os idosos, que era um grupo de risco bem importante, eles foram todos isolados e alocados em um único espaço, ficaram com uma equipe de saúde destinada para eles. A ideia disso era evitar que eles continuassem dentro da massa, tendo contato com diversas pessoas, né, com aglomeração, e que pudessem ser melhor cuidados pelas nossas equipes de saúde dentro do complexo. A equipe de segurança e saúde, então, ficou exclusiva para esses blocos. Logo em seguida, a gente levou essa discussão toda, assim que o número de casos começou a ser muito ascendente dentro do complexo, para a administração central da secretaria. Fizemos logo uma parceria com a DVEP, eu entrei em contato com o Cássio, se prontificou
para a gente fazer análise juntos, para trabalharmos juntos como poderíamos fazer para conter o surto lá dentro. E também tínhamos o apoio completo do gabinete, né? A Secretaria de Atenção, de Assistência à Saúde, Secretaria Adjunta, deu muito suporte no que precisássemos, inclusive para a liberação dos testes, com o tipo de teste que nós precisávamos lá, que era com dupla banda, né, separação de IgG e IgM. E fruto dessa parceria, já a gente conseguiu aí trazer o EPSUS para trabalhar conosco. O EPSUS fez diversos estudos lá dentro, inclusive de uma cadeia de transmissão, e isso subsidiou muitas das nossas ações de saúde, né? Fizemos ainda um posto de testagem exclusivo para os policiais penais dentro do complexo. Esse posto de testagem, devido aos trabalhadores ficarem em contato bem próximo com os internos, a gente decidiu fazer fora de todas as unidades, então ele ficou numa área externa dessas unidades prisionais, e foi feito pela nossa própria equipe com os testes da Secretaria de Estado. Além disso, teve algo que foi um marco lá dentro, que foi a inauguração e utilização de 2 novos blocos, onde a gente pôde alocar os presos que cumpriram quarentena, ou seja, aqueles que chegavam no complexo, para que eles não fossem misturados à massa carcerária. Eles ficavam 14 dias, inicialmente a gente iniciou com um período mais conservador, de 21 dias, mas depois reduzimos para 14. Então, o interno novo, ele chegou no sistema, ele fica 14 dias sem se misturar com a massa carcerária, e ele é avaliado nesse período, testado. Se não apresentar nenhum sintoma, ele é incorporado à massa carcerária em seguida. Então, ficou um bloco exclusivo para isso, e o outro bloco, a gente conseguiu fazer o isolamento aí dos casos confirmados de todas as unidades. Eles iam para lá para cumprir o período de isolamento. Nós ainda tivemos a criação de 2 equipes de saúde prisional e a extensão do horário de atendimento aí dessas equipes dentro do complexo. Cumpre a gente citar aí ainda, gente, o apoio das áreas técnicas, né, na Secretaria, da coordenação de atenção primária, tiveram sempre conosco, participaram das discussões, nos orientaram como proceder, né? E acho que tem algumas perguntas aí em seguida com a de hoje, como é que está a situação lá dentro, a gente responde um pouco mais à frente, mas a situação lá dentro hoje é com um número muito grande de internos que já tiveram contato com o vírus, e isso nos permite já retomar algumas ações como visitas presenciais, como os benefícios externos, né? Esse é o cenário atualmente, depois desse árduo trabalho da equipe de saúde, da equipe de segurança, do Ministério Público, da VEP, tá? De todo mundo. Foi um grande trabalho intersetorial. Márcia. Nossa, muito legal, né? Um trabalho que valeu a pena. A gente vê os números hoje. As perguntas vão ficar para o final, tá? Já tem outras perguntas que já chegaram aqui, aí eu vou direcionando para vocês. Agora eu quero convidar a Gisele, também é gerente, ela é GESAP, lá da DIRAPES, né, da região leste, da Diretoria da Atenção Primária. Você está por aí, Gisele? A Gisele Sodré. Oi, Gisele, fica bem à vontade, tá? Tá, joia. A gente vai só fechar o vídeo, porque a gente está com problema de conexão, e aí a gente vai ficar só aqui no microfone para não correr o risco de cair, tá bom? Então, primeiramente eu queria agradecer, né, Márcia, pela oportunidade. Eu acho que esse é um espaço muito importante mesmo para nós, né? Foi um grande desafio vivenciar essa experiência lá no Complexo da Papuda. Eu não vou ser repetitiva, né? Eu vou pegar muito gancho aqui dos meus colegas, mas eu queria só, assim, colocar, do ponto de vista da gestão local, como foi esse acompanhamento, levando em consideração, né, que nós somos, dentro do complexo, atualmente, né, 6 equipes de saúde,
E aí, bom, um dos nossos grandes desafios, né, que foi logo no começo, né, até mesmo antes do vírus chegar, né, lá no complexo, existia uma grande expectativa, né, em relação a como que seria essa entrada do vírus lá dentro, né. E aí, nesse início, a gente vivenciou bastante, né, assim, momentos de muita apreensão e medo, porque a gente não tinha muita clareza de como seria essa pandemia dentro do complexo, né. O que a gente tinha, né, eram duas realidades paralelas, que seria a realidade que a gente vivia fora. A gente estava num completo isolamento, né, que foi naquele comecinho, então isso já gerava uma apreensão grande. E lá dentro do complexo, a gente tinha todo o contexto de superlotação, insalubridade, então isso deixava a gente numa ansiedade muito grande, né? E aí essa expectativa era muito difícil para nós, porque a gente achava que realmente as coisas iam ser bem difíceis por lá. Então, diante disso, né, assim, dessa expectativa, do medo, né, aí o que aconteceu foi a gente se mover de alguma forma, né? Então, lá em março ainda, no início de março, a gente colocou como pauta nas nossas reuniões de colegiado a questão do Covid. E a partir dos primeiros planos de contingência da Secretaria de Saúde, a gente já conversou sobre a organização das equipes para ações específicas em relação ao enfrentamento da pandemia lá dentro do complexo, né? E aí, com todas as discussões de sensibilização dos visitantes, orientações dos agentes e outras ações. Em março ainda, né, a gente conseguiu se reunir com a DIRAPS, a Gerência de Saúde no Sistema Prisional e a CESIP, e nesse momento foi quando a gente definiu o primeiro fluxo para a saúde prisional em relação ao Covid. Disso, né, esse foi um primeiro momento, né, que a gente lidou muito com esse sentimento de apreensão e medo. Um segundo momento que a gente viveu foi a chegada do vírus no complexo, né? Então, o Wallace contou bem todas as ações, essa força-tarefa. Então, nesse momento, foi um momento de reforço dessas ações, implementação dessas ações. Um momento em que a gente teve a DIRAPS entrando de cabeça mesmo, né, em todo o complexo, e aí eu falo que foi de cabeça porque, né, houve uma mobilização de várias equipes, né, e tanto em termos de ação concreta, quanto de planejamento, pensar ações, de estruturar mesmo, né, tudo que ia acontecer. Então, avaliação, acompanhamento, e aí a gente teve, né, todo um pensamento a partir do caso do índice, né, que foi quando o vírus chegou e a gente conseguiu fazer todo esse mapeamento. Nesse momento, né, assim, a parceria com a segurança foi fundamental, né, e aí eu falo segurança, saúde e segurança, né, foi o que fez com que a gente se engajasse como uma equipe única, e aí todas as ações desenvolveram, né, a partir disso. Né, a gente, desde o começo, né, nesse primeiro momento de apreensão, a gente conseguiu, né, assim, fazer uma conversa com todas as equipes, no sentido de pensar todas as estratégias. Todo o período de pandemia, a gente sentiu, né, assim, por parte das equipes, esse engajamento e essa possibilidade de permanência em todas essas ações, né, do Covid lá dentro. A gente teve a abertura dos novos blocos, e aí a gente costuma falar que essa abertura foi na raça, né, porque
foi uma mudança muito brusca que a gente teve, a gente tinha que pensar muito rápido quais eram as melhores estratégias, e aí a gente teve a abertura dos blocos e as equipes toparam, né? A gente teve uma disponibilização de profissionais que já compunham, né, as nossas equipes e toparam fazer parte desse desafio, né, e ir trabalhar nos blocos novos, onde iam receber os internos, né, confirmados para Covid e os que iam fazer a quarentena. E, além disso, a gente teve também os novos profissionais que chegaram. Então, o Guilherme é um deles, né, que falou um pouquinho. E essa chegada dos novos profissionais fez toda a diferença também para nós, nesse engajamento, né, e vestiram a camisa mesmo, né, nessa atuação. Então, como segundo momento, né, assim, todo esse engajamento, eu acho que fez com que as ações continuassem acontecendo. E aí a gente teve, aí eu dividi como um terceiro momento, né, o estudo de soroprevalência do EPSUS, que eu acho que foi um momento, assim, muito importante para nós, porque à medida que o estudo foi acontecendo, e aí a gente ali nos bastidores entrava em contato um pouco, né, de como é que estava sendo, quais, né, seriam os resultados ali vislumbrados, a gente viu que o desfecho, né, assim, a caminhada de tudo isso que a gente enfrentou, ela estava chegando num lugar positivo, né, assim, de certa forma. E aí, todo o cansaço, né, toda essa disposição, esse enfrentamento que a gente teve nesse momento de finalização do estudo do EPSUS, a gente chegou nesse denominador e conseguiu, pelo menos, vivenciar um pouquinho, assim, de um sentimento de gratidão por todo o processo e de perceber que, né, todo o esforço valeu a pena. E aí, nesse terceiro momento, a gente fez aquele contraponto, né, da nossa expectativa com a realidade. Então, lá no início, né, a gente muito apreensivo, com bastante medo, sem saber muito o que ia acontecer. E aí, né, ao final, a gente se depara com um estudo que traz para nós essa clareza e mostra para a gente que acabou que não foi uma catástrofe como a gente imaginava que seria, né? E aí os números todos comprovam, né? E a gente tem esses resultados aí que fazem a gente, né, ter um pouco mais de tranquilidade agora nesse momento. E aí, diante desse cenário atual e considerando todos os momentos que a gente viveu, eu faço questão também, né, de agradecer de uma forma muito especial as equipes de saúde de cada UBS, né, que compõem lá o complexo penitenciário. E aí eu vou citar o nome dos nossos coordenadores, que foram, assim, excepcionais durante toda a caminhada, né? A gente tem a Cida e o Ronan lá no CIRA, a Laila e a Ana Paula na PDF 2, Jorge e Daniel na PDF 1, Maiane e Vanessa no CDP, Ana Paula lá no bloco 15 do CDP 2, a Jordânia e a Miriam no bloco 16 do CDP 2. Esses coordenadores e com todo o alinhamento em todas as equipes, eles foram bastante firmes nessa batalha, né, com toda a parceria e o compromisso para que a gente permanecesse como uma equipe única aí junto com a segurança, né, e tocasse todas as ações. Além disso, né, as equipes de segurança também, e aí a gente, durante esse processo, a gente falava que a segurança estava enfrentando um inimigo invisível, né, e a parceria que a gente fez, né, foi fundamental para que o processo todo acontecesse. A permanência da DIRAPS, para nós, foi fundamental também, foi muito importante, porque a DIRAPS entrou, né, com todas as possibilidades e as parcerias possíveis, né, e aí ajudou a gente nesse movimento e fazendo uma ponte extremamente importante para nós, que foi com o Ministério Público, a Vara de Execuções Penais e a CESIP, antiga CESIP, né, agora CEAP. E aí, por fim, eu queria só, assim, fazer um agradecimento muito especial também para nossa enfermeira Giane, que compõe a equipe da DIRAPS, e ela, também nesse mergulho de cabeça que eu falei, né, ela topou com a gente desde o início todas as ações, e ela foi acometida pelo Covid, né? E aí ela ficou em estado grave, a gente passou um mal bocado também, né? Porque ela estava lá o tempo todo com a gente, né? Na raça,
e aí ela entrou em estado grave, a gente ficou super apreensivo, mas ela se recuperou, com muita luta e persistência, e hoje ela está de volta, né? Então, só para lembrar que ela fez parte conosco desse processo todo. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada e passo a palavra. Obrigada, Gisele. Nós tivemos muita coisa no bastidor, né? Que a gente não dá tempo, por conta do espaço, de convidar todas as pessoas que participaram em conjunto, né? Mas a gente sabe que para uma ação de sucesso ninguém faz sozinho. Eu vou convidar agora, então, o diretor da DIVEP, Cássio Peterka. Ele vai falar um pouco sobre a gestão central do Covid. Cássio, você está por aí? Olá, Cássio. Está tendo algum problema na conexão dele. O Cássio teve que sair, ele deve estar voltando. O Wallace também vai falar um pouquinho para a gente sobre a gestão local, né? A parte efetiva da DIRAPS mesmo. Ele está voltando, então, Cássio, só um minuto. Pronto, ele voltou. Olá. Tive um pequeno problema também aqui com a conexão, mas acho que vai dar para a gente continuar. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Certo. Bom, eu queria, primeiro, antes de qualquer coisa, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde, porque, puxando aqui uma palavra do que a Gisele falou, estava todo mundo esperando que, quando o Covid entrasse na Papuda, fosse realmente uma catástrofe, né? E a gente viu que, com o passar do tempo, a dedicação das equipes, a integração que teve, não só entre a vigilância e a atenção primária, mas também a integração com a Secretaria de Segurança Pública, foi fundamental para que esse processo pudesse ser revertido. Então, eu vejo que, de tudo isso que a gente veio falando, dos relatos bastante importantes, eu acredito que essa seja uma das experiências mais exitosas no Brasil de integração de vigilância, saúde e atenção primária dentro do sistema penitenciário e que pode servir de exemplo para muitas pessoas. Então, eu vejo que é muito salutar nós termos momentos como esse para que a gente possa expor, porque às vezes a gente fica trabalhando e não consegue mostrar o que é que a gente tem feito, né? Eu vou projetar aqui para vocês um pouco da nossa do nosso trabalho como vigilância epidemiológica na Secretaria de Saúde e como que a gente atuou de maneira bastante integrada. Eu lembro até hoje das nossas discussões com o Wallace, com toda a equipe, lá no início, como que a gente deveria fazer, o que a gente poderia fazer para tentar conter isso, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como funciona hoje dentro da Secretaria de Saúde a captação e o fluxo das informações da Covid-19, a gente tem um paciente que ele é suspeito, né, quer seja na unidade de saúde, na rede pública ou privada, é solicitado um exame laboratorial, qualquer um deles, desde os testes rápidos, sorologia ou a biologia molecular, né. Esses resultados são encaminhados para a DIVEP diariamente, mais uma vez no dia, né, diretamente dos laboratórios, isso não só o LACEN, mas também toda a rede privada também tem nos encaminhado isso desde o início. É uma parceria muito importante que a gente fez e continuou tendo, que é o apoio dos laboratórios privados, da rede privada, junto com os públicos, né? A nossa equipe do Comitê da Covid-19 pega esses dados, trata as planilhas, faz a importação para dentro do nosso sistema de vigilância do Distrito Federal. Então, basicamente, o que a gente vê é que a gente trabalha com todos os sistemas, analisa os prontuários eletrônicos, pega tudo isso e vira uma grande planilha dentro de um painel de monitoramento. Aqui vale ressaltar também
a nossa integração com a Secretaria de Segurança Pública. A Subsecretaria de Inteligência tem dado um apoio muito grande para que a gente possa, desde lá no início, identificar as pessoas. Muitas vezes a gente recebia só o resultado positivo e com o apoio da inteligência, da segurança pública, a gente conseguia identificar as pessoas, ir atrás de contactantes e tentar diminuir essa cadeia de transmissão. Essa parceria continua, foi muito importante, tem sido importante, e eu acredito que seja uma parceria que vai ficar para ter continuidade em outros agravos também. E aqui, para a gente poder ter uma ideia de como foi e como está sendo a curva epidemiológica da Covid no Distrito Federal. A gente vê que a gente teve um aumento crescente do final de abril até junho, se manteve mais ou menos estabilizado, e vem o que a gente ainda está analisando se realmente é uma redução do número de casos. Mas eu trouxe essa curva para que a gente pudesse comparar com a curva do sistema penitenciário. Isso aqui são os casos dos detentos. A gente vê que, traduzindo em números todas as ações feitas pela equipe da DIRAP, da saúde prisional, de cada um dos envolvidos, é isso que a gente vê. Uma curva totalmente diferenciada. Aquilo que no início da pandemia a gente falava em achatar a curva, a gente consegue ver aqui muito bem que as ações foram extremamente efetivas para que a gente conseguisse manter um número de casos de pessoas doentes, pessoas infectadas, com condições de dar uma assistência adequada. E aqui a gente pode ver também um pouco do resultado do que essas ações que o Wallace colocou com os policiais penais. A gente vê que, inicialmente, a gente teve uma grande quantidade, lá em abril, de policiais penais infectados, mas que isso também, graças a esse estreitamento de relações, essas conversas, essas rodas de conversa e orientações de como se portar frente a essa epidemia, a gente vê também que, além dos detentos, a gente conseguiu também reduzir o número de casos e manter o número de casos em policiais penais bastante baixos também nos últimos tempos. E com relação aos óbitos, aqui eu acho que é uma das dos maiores sucessos que se teve com essa estratégia integrada, é que a gente teve somente 4 óbitos. Cada uma dessas cruzinhas aqui é um óbito do sistema prisional. E a gente vê a nossa curva de óbitos por data de ocorrência. Então, a gente vê que, diante de um cenário bastante expressivo de mortes no Distrito Federal, ter 4 óbitos dentro do sistema prisional é um avanço e demonstra o quanto o esforço dessas equipes foi recompensado em evitar que a gente perdesse vidas dentro do sistema prisional. Então, eu trouxe isso para a gente discutir, para a gente colocar. Eu fiquei para fazer esse fechamento dos dados, né? Eu queria agradecer realmente a todas as equipes envolvidas, dizer que todo mundo foi muito dedicado, né, para poder atuar dentro do sistema prisional e fazer com que o que era pensado que ia ser uma catástrofe, a gente transformou e mostrou o poder que a saúde e a união de esforços faz para que a gente possa resolver problemas como é esse da pandemia. Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Wallace, você quer fazer uma complementação sobre a gestão local, não é isso? Isso, Márcio, a gente pode falar, a gente está com um vídeo aí embaixo, acho que agora vai ficar bom. Não, só reforçando, gente, que o trabalho aqui ele foi feito por toda a equipe, com muito empenho, com muita integração. A gente, na Secretaria de Estado de Saúde, nós somos divididos em regiões, né? E aqui na Leste nós fazemos parte de uma das 7 regiões de saúde. Tivemos muito apoio aqui dentro da região, sem dúvida. A superintendente esteve sempre muito a par de tudo que estava se passando lá. A gente fez sempre essas discussões aqui em colegiado. O que foi muito importante, inclusive porque os internos que estão no complexo, eles usam também o serviço hospitalar.
E na região de saúde, a gente segue as diretrizes, né, e a normativa que vem do nível central. Então, fazer essa parceria e essa articulação prévia com o nível central propiciou que essas ações pudessem ser mais efetivas, né, mais coerente ao que a gente estava fazendo lá, né? E aí eu destaco muito a parceria com a Coax mesmo, e com a DIVEP, né, que foi quem deu uma boa orientação para a gente, inclusive esse apoio presencial lá, e ainda com os órgãos externos, né? Então, aqui, olhando para uma microgestão, a gente fez todas essas ações dentro do complexo. Então, nós temos a equipe assistencial, nós temos as gerências matriciadoras que ficam dentro da DIRAPS. E foram essas gerências matriciadoras que foram desenvolver trabalhos dentro do complexo, né, onde debruçamos os esforços. E ainda tinha, aí numa macrogestão, a gente fazer essa articulação com os órgãos intersetoriais. Então, aí entra a CEAP, entra a Vara de Execuções Penais, o Ministério Público, né? E fizemos essa articulação sempre visando aí as ações que já estavam acontecendo lá dentro para que elas fossem efetivas. Então, foi escolher ações, focar nessas ações para que elas fossem feitas da forma mais assertiva com o cenário epidemiológico dentro do complexo. Foi isso que foi feito aí na região. Agradecendo, não vou nem ousar citar nomes aqui, mas a equipe toda dos profissionais do complexo e a equipe aqui da DIRAPS. Acho que a palavra que tem para definir isso foi empenho. Um empenho profundo para conseguir desenvolver bem as atividades lá dentro. E a gente espera que esse resultado que estamos tendo, ele prevaleça sim e continue. Obrigada, Wallace. Meninos, eu vou abrir, então, nós recebemos algumas perguntas, tá? Eu vou direcionar para alguns de vocês. A primeira pergunta hoje é um dia importante para discutir essas ações, né? Porque hoje voltaram a acontecer as visitas na Papuda. A pergunta é, como a equipe está se preparando para isso? Quem poderia responder aí da Leste, que vocês já estão reunidos? Wallace, você direciona aí para mim, porque vocês estão em 4, fica mais fácil. Vou começar aqui respondendo, e aí está aberto para complementar, né? No quesito de recomendações de saúde, a gente acha que não era tanto o momento anteriormente, né, para voltar às visitas por conta do risco ainda aumentado de levar, inclusive, outra curva, né, lá para dentro de infecção. Então, todas essas medidas, elas foram discutidas, foi feito, aí eu vou chamar de protocolo, mas não foi mesmo um protocolo propriamente dito, mas com as medidas de biossegurança que a Secretaria de Saúde recomendou. Então, quem decide retomar as visitas é a administração penitenciária, junto com a Corregedoria do Sistema, né, a Corregedoria de Justiça, e nós recomendamos como isso poderia ser feito da forma melhor, aliás, para que se minguasse os riscos de contaminação. Então, discutimos naquele comitê intersetorial do sistema prisional quais eram as medidas de medir cada pátio onde essa visita fosse acontecer, para saber quantas visitas poderiam acontecer simultaneamente, fazer essa divisão em grupos e de uma forma organizada, não deixar ir os familiares que pertencem ao grupo de risco, utilização de álcool, de máscara. Então, isso tudo foi discutido e orientado, tá? Esse espaçamento todo que aconteceu. E hoje, realmente, a gente tá vendo esse retorno das visitas. A equipe de saúde está lá, né, dentro do complexo, acompanhou isso. A nossa equipe aqui foi hoje lá para ver como que estava realizando essas visitas, né, e o feedback foi muito positivo. Não teve registro de aglomeração, as pessoas, os internos, né, eles precisavam já ver os familiares, estavam há muito tempo sem essas visitas, né, e seguiram muito bem as regras, inclusive a regra de não ter contato físico com o seu familiar, tá?
Só para complementar rapidinho, Wallace, semana passada e essa semana, as equipes de saúde fizeram uma força-tarefa também para conversar com os internos sobre essa retomada. Então, foi bem importante porque, assim como lá no começo, né, as equipes também, né, estiveram com os internos para falar da questão da pandemia, né, e orientar em relação às próximas etapas, né, do que a gente estava vivendo. Nesse momento de retomada, as equipes também foram aos blocos, né, fizeram ali uma conversa bem diretiva e muito no sentido de orientar mesmo, né, em relação aos cuidados e a importância que seria, né, eles poderem também contribuir nesse momento de retomada, né? Muito, muito legal, né? Eu vou fazer essa pergunta para o Guilherme, tá? E depois eu vou desmembrar ela para outros participantes. De todos os inúmeros desafios que vocês tiveram, qual foi o mais difícil? E aí está perguntando com relação à capacitação técnica de todos os servidores, a estrutural, ou a questão do... Também está perguntando como é que ficou o número de EPIs e os testes, eram suficientes? Uhum. Tá bom, Márcia. De todos os desafios, com certeza o isolamento do interno foi o maior deles. Antes da criação, como a Gisele tinha comentado, que foi feito na raça, a questão da criação dos novos blocos, lá o 15 e 16, antes da criação dele, a gente fazia o isolamento, como eu tinha comentado, na ala A do bloco 2, ali no CDP, e isso gerava algumas tensões de segurança, porque aumentava a heteroagressão entre os internos, né? Então, eles tinham a suspeita de alguém, eles já queriam, de certa forma, separar aquela pessoa do grupo. Então, acontecia mesmo de ter agressão interno contra interno por apresentou uma tosse, espirrou alguma coisa. Então, para isolar esse interno foi muito difícil ali no início. Então, o isolamento dos internos foi a questão mais difícil ali no início. Depois, com a criação do novo CDP, com os blocos 15 e 16, esse problema ele foi resolvido e a gente consegue isolar esses internos lá tranquilamente, sem gerar tensões de segurança. Em relação a equipamentos de EPI e testes, nós tivemos sim disponibilidade, né? Então, EPI não faltou. Lá dentro do complexo prisional não faltou ali para a equipe do CDP. E os testes nós tínhamos, né? O RT-PCR a gente tinha disponibilidade no início e posteriormente chegaram os testes rápidos, seja por doação ou por compra de licitação, mas chegaram os testes rápidos. Então a gente teve um aparato para diagnóstico muito bom, né? Então esse foi um desafio mesmo, foi o isolamento lá no início. Depois é isso, Márcia. Obrigada. Para a Janaína e para a Cláudia, por favor, de todos os inúmeros desafios que vocês tiveram, dando continuidade, né? Com todo esse aprendizado nesses últimos meses, após tanto trabalho, tanta dedicação, vocês fariam algo diferente se a pandemia tivesse iniciado hoje? Capciosa essa. Vai ver? Eu acho que talvez a única coisa que nós pudéssemos ter feito diferente seria ter começado os grupos. A gente fez grupos de conversa com a segurança. Quanto antes a gente começasse esses grupos, eu acho que seria mais efetivo, né? Foram grupos que surtiram um grande efeito, porque a gente trouxe a segurança para perto da gente. A gente conseguiu fazer num presídio inteiro, no CIR, e nos blocos novos, com toda a equipe de segurança. Eu acho que a gente faria isso com um número maior de profissionais, mas nós tínhamos poucas pernas para conseguir alcançar toda a segurança. Faríamos mais rodas de conversa. Eu acho que elas foram fundamentais para a integração entre saúde e segurança. Complementando um pouco a fala da Cláudia, eu acho que
para mim, a particularidade, assim, o desafio maior foi justamente a gente saber que aquela doença tinha uma transmissão muito alta, né, em um lugar que a gente sabia que tinha muitas pessoas e na condição de sempre de espaço coletivo. Né? Então, isso foi muito assustador no início, como a Gisele falou também, todos os números que a gente encontrava, que a gente escutava, né, nas mídias e via nos artigos, era que tinha tudo para a gente ter uma situação muito ruim lá dentro. E o que foi falado também pelo Fernando e pelo Guilherme, né? A gente não tinha um aparato por trás de estudo, de literatura, que desse essa segurança para a gente, né? Para a gente comandar. Não mudaria a tática que a gente fez aqui dentro de ir para o campo mesmo. Acho que no mês de abril, praticamente, a nossa gerência, né, Cláudia? A gente ficou dentro do complexo, junto com a Gisele, vivenciando mesmo aquilo. Acho que isso era discussão dia e noite aqui dentro da diretoria, né? E eu acho que o que a gente poderia fazer de diferente, eu nem sei se é fazer em si, mas eu acho que a gente sofreu muito com o RH. Né? Chegou um momento em que a gente tinha que deslocar profissional de um presídio para outro para garantir minimamente o atendimento, né? A gente tinha que dar apoio para o profissional de saúde que também não sabia daquela situação. Então, eu acho que se pudesse conduzir diferente, era ter mais equipe para poder dar um apoio maior também, né? Aí eu vou dizer outro desafio, que ao mesmo tempo foi alívio também, que com a entrada do EPSUS, pelo menos eu senti assim, a nossa equipe ela foi reforçada e vai nos dar apoio técnico. Isso é uma coisa que a gente sempre discutiu aqui dentro. Todas as orientações e discussões que a gente fazia com esse comitê intersetorial era sempre baseado no discurso técnico. E aí, com a chegada do EPSUS, eu acho que isso deu uma acalmada na gente para conseguir lidar com aquela situação. Eu lembro que quando o Wallace falou para a gente em reunião que o Cássio tinha proposto, já tinha convidado o EPSUS, foi como a gente respirou fundo, né? E aí sim, tem mais gente para trabalhar com a gente. Né? Legal, né? A outra pergunta que tem, eu vou direcionar para o Cássio. A integração, vigilância e atenção primária é fundamental. Como começou essa integração? E já existe algum trabalho prévio em conjunto? Bom, eu acho que a integração da vigilância e a assistência, a atenção primária, ela é fundamental. Isso é uma das grandes discussões que a gente tem feito, né? A gente tem trabalhado muito para que isso ocorra, e um pouco do que o Wallace falou da nossa forma de organização aqui dentro do Distrito Federal tem favorecido muito, porque hoje a gente tem, dentro da diretoria de atenção primária, nas 7 regiões de saúde, núcleos de vigilância epidemiológica que atuam vinculados diretamente à atenção primária, trabalhando conjuntamente com a atenção primária para que a gente possa fazer essa integração. Dentro dessa experiência de Covid, e isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito para que a gente possa melhorar essa integração com o ACS, com os profissionais que atuam na atenção primária à saúde, ela é fundamental para que a vigilância possa ser executada. A gente não tem como hoje pensar naquele modelo antigo em que a gente tinha uma vigilância dissociada da assistência, da atenção. Então, isso é um dos grandes desafios. A gente tem grandes avanços aqui no Distrito Federal. Eu acredito que a Covid veio para mostrar não só as nossas fragilidades, mas também como a gente pode melhorar essa integração de vigilância em saúde e atenção primária à saúde. Márcia?
É que na hora de apertar aqui o botão. Para o Wallace, por favor. Wallace, hoje foi dado a abertura à visita, né? Aí estão perguntando aqui também qual que é a próxima etapa. Como é que vocês estão se preparando depois da visitação? O que vocês estão pensando? A gente entendeu o que é a próxima etapa, sendo a próxima etapa da saúde, né? Eu acho que é a próxima etapa relacionada à saúde. Mas sem dúvida, manter a vigilância e o monitoramento desses casos, né? Com o retorno da visita, incorre-se o aumento do risco aí de uma nova circulação do vírus, né? A gente está fazendo isso, como eu disse anteriormente, da forma, seguindo todos os critérios de biossegurança para que reduzamos esse risco, né, lá dentro. Mas é impossível garantir. Então, para que a gente saia disso com os mesmos resultados, a gente tem que manter esse monitoramento, essa vigilância. O monitoramento, como eu disse anteriormente, a gente faz diariamente. Então, fechamos os dados lá, as equipes registram, notificam, os internos estão cumprindo ainda aquela medida que eu citei de quarentena, tá? Então, os internos que chegam no complexo hoje, eles ficam 14 dias, eles são testados, eles são avaliados individualmente, tá? Pela nossa equipe de saúde, antes de serem incorporados à massa carcerária. E só então, depois de ser incorporado à massa carcerária, que ele pode receber visita. Antes disso, não pode. Esses fatores todos, eles ajudam aí, né, a ter esse controle do risco. Bom, pessoal, encerramos as perguntas, né? Nós vamos finalizar a nossa roda de conversa sobre essa experiência no complexo da Papuda, né? Uma experiência que realmente todo mundo esperava um óbito em massa, né? Uma contaminação em massa, e a gente vê pelos números aí que em 6 meses apenas 4 óbitos, 1.800, né, detentos que apenas foram contaminados, né? Eu só posso agradecer a região leste que topou essa empreitada aí da gente fazer essa roda de conversa para realmente divulgar, né? Uma ação de saúde, tem a intersetorialidade, mas foi uma ação de muito êxito, e a gente tem que divulgar ações de êxito e colocar realmente o sucesso, né, desse processo todo. Eu só posso agradecer a toda a equipe da região leste, ao meu diretor Cássio, que aceita as coisas que eu proponho para ele, a EAPSUS, com essa super parceria, que deixou esse canal aberto para a gente estar utilizando. E me despeço de vocês agradecendo por toda a colaboração. Muito obrigada. Um abraço.